Olá, pessoal! Vocês costumam contar história para os filhos de vocês? Você sabe por que é importante esse momento? Hoje nós vamos estar recebendo aqui a Andréia Ribeiro. Andréia é professora e contadora de histórias e vai compartilhar um pouco da experiência dela conosco. Bom, Andréia, você conta muitas histórias por esse mundo afora, né? E a gente hoje queria entender um pouco mais da importância de contar história para as crianças. Por que se deve contar história para as crianças? A gente sabe que é uma tradição, né? Muitas famílias têm esse hábito, mas muitas vezes é um hábito mesmo que foi passado de uma geração para outra sem entendimento dessa importância. O que você tem a nos dizer sobre isso? Então, Carla, eu acho que quando a gente pensa, né, na contação de histórias, acho que o primeiro valor dela é mesmo cultural. Eu acho que mesmo assim, antes da escrita, muito antes da escrita, foi assim, contando histórias pela tradição oral, que a gente foi transmitindo de geração em geração as nossas memórias, os nossos costumes, né? Então eu acredito que a contação de histórias tem esse valor mesmo, de você poder resgatar, preservar a memória de um povo, de uma comunidade, né? Então é uma atividade que conecta a gente com a nossa humanidade, com a nossa humanidade, que conecta a gente com a nossa ancestralidade, né? E além disso, eu acho que ela conecta a gente com a nossa humanidade em outro sentido. Eu acho que essas histórias, a gente mergulha tanto nas histórias, as crianças mergulham tanto, porque essas histórias são universais, no sentido de que elas tratam das questões do ser humano. Né? Eu acho que a gente encontra ali naqueles personagens, naqueles enredos, os dramas, os conflitos, os medos, os desejos do ser humano. Então a gente se identifica ali. Né? E, por exemplo, porque eu acho que assim, a história conta mais do que a história. Né? Elas são simbólicas. Vamos pensar, por exemplo, em João e Maria. É uma história que provavelmente todos nós já ouvimos, mas é uma história que fala muito mais do que encontrar uma casa de doce na floresta. Né? É uma história que trata do abandono, que eu acho que é o maior medo das crianças, né, de ser abandonado, de perder o pai e a mãe. Mas, ao mesmo tempo, é uma história que traz a resolução desse abandono, a superação desse abandono pelas próprias crianças. Sim. O João e Maria, que armam um plano e que conseguem fugir da casa e se livrar da bruxa. E, no final, você ainda tem um reencontro com o pai. Um reencontro feliz, com o pai arrependido, que também pode fazer a gente pensar que as pessoas não são só más, só boas. Elas têm o direito de errar, de se arrepender. Né? Então, é uma história extremamente simbólica, como a gente está falando. Uma história de superação, de estratégias de sobrevivência. Né? Que trata de abandono e de reencontro. De cooperação também, porque os dois tiveram que se unir para poder fazer isso juntos. Né? Então, a criança encontra ali as suas próprias questões. Suas angústias. Né? E também ela vai aprendendo a identificar e nomear esses sentimentos. Né? O que é medo, o que é abandono, o que é resiliência, né? E aí ela começa a conseguir expressar também melhor esses sentimentos. E uma coisa importante para a gente pensar é que se as histórias são simbólicas e a criança se encontra ali, isso está contribuindo também para formar a subjetividade dessa criança, né? Formar a sua identidade. E quem conta para ela, seja o educador, o pai, a mãe, está mediando esse processo de inserir essa criança nesse universo simbólico. Andréia, hoje a gente tem um mundo com muitos recursos para as crianças além dos livros, né? E uma coisa que me preocupa muito é a questão mesmo da formação desse leitor, porque a tecnologia hoje acaba chamando muita atenção das crianças. Como é que você vê essa relação do incentivo à contação de histórias e à formação do leitor? Eu acho que sim, Carla. A contação contribui inegavelmente para a formação desse leitor, né? Porque eu acho que quando você consegue familiarizar essa criança com as histórias, com a leitura, você consegue despertar a curiosidade dela. Então, eu acho que com o passar do tempo, ela vai querer conhecer mais histórias. Essas histórias que antes ela só podia ouvir, ela vai querer ler. Vai ter autonomia para isso. Exatamente. E uma coisa importante quando você familiariza a criança com os livros, não só com a tecnologia, com os livros, é que ela passa a perceber o uso social do livro. Né? Porque, a princípio, o livro é mais um objeto para a criança. Tem formato, tem cheiros, tem cores, né? Mas, quando ela vê o pai, a mãe, o educador, e por isso é importante que ela esteja cercada de pessoas que tenham contato com o livro, quando ela vê que essas pessoas que são referências para ela encontram ali novas histórias, textos, informações, adquirem conhecimento, então ela passa a diferenciar
o livro de outros objetos do cotidiano dela. Ela vê que esse livro tem uma função, tem um valor específico, entendeu? Por isso que é importante, desde sempre, a gente permitir que as crianças, os bebês, as crianças bem pequenas tenham contato direto com o livro, manuseiem, folheiem. Aí as pessoas vão falar, mas vai rasgar, vai amassar. Algumas vezes vai. Mas é importante, porque só quando ela tem esse contato direto, ela explora as características desse livro, é que ela vai se apropriando desses usos dele, né? E aí ela também vai adquirindo um certo comportamento leitor. Porque quando a gente conta uma história para a criança, ali, a gente está passando para ela muito mais que um texto, né? Está passando, assim, uma série de gestos, de ações que acontecem no momento daquela leitura, no momento daquela E a nossa própria interpretação, né? Como você faz a entonação daquele personagem, né? Como você lê uma determinada frase, ou a expressão que você faz na hora. Você já está dando para a criança também uma leitura diferente. Exatamente, ela vai aprendendo isso tudo, né? Tem uma coisa engraçada que aconteceu comigo, com a minha sobrinha. A minha sobrinha hoje tem 3 anos e 8 meses. E ela ama ouvir histórias, ela pede histórias. Tem uma história que ela ama, que é a tromba entupida, que é do elefante, que vai comer um bolinho, o bolinho fica preso na tromba dele, e ele passa a história inteira na floresta com os amigos da floresta tentando tirar o bolinho de lá. Da tromba. E a minha sobrinha está numa fase que só quer essa história. Então eu conto muito essa história para ela, né, num livro. E a gente faz muito isso com criança, né? Explora as imagens, o cenário, o que aconteceu aqui. Quem é esse aqui? Ah, é o macaco. Quem é esse aqui? E o que aconteceu depois? E chegou um momento que ela quis contar a história para mim. Gente, ela fez igualzinho eu faço. Quem é esse aqui? E agora? O que aconteceu? E depois? Por quê? Então, é uma coisa que parece boba, mas é importante. Por quê? Eu não precisei dizer para ela, pergunta quem está aqui, explora isso, o que veio depois. Ela, pelo que ela viu, pela imitação, agora ela apreendeu aquilo, e isso já mostra o quanto a contação já está sendo importante para ela. Porque ali ela já conheceu a estrutura da língua, já sabe noção de sequência, de causalidade, está contando a história para ela mesma, para mim. Ou seja, pela imitação, e por ter esse hábito de ouvir sempre histórias, ela já está dando seus primeiros passinhos, né? Se tornando uma leitora, uma contadora. Às vezes eu percebo que os pais, né, a família de uma forma geral, até tem essa preocupação com a contação de histórias quando a criança está em torno desse momento aí da alfabetização, né? Mas a gente sabe da importância da contação desde antes. Então, quando seria o ideal começar a contar a história para as crianças? Eu acho que desde sempre. Desde que o bebezinho está na barriga da mãe, eu acho que a gente já deve contar a história para ele, conversar com ele, cantar para ele, porque a gente sabe que lá dentro da barriga ele já ouve. Então, quando ele está lá dentro... Já ouve e sente a emoção, né? Exato. Então, esse primeiro momento, quando o bebezinho está lá na barriga, é mais para criar um vínculo, né? E quando ele nasce, o bebê já chega ao mundo lendo, né? Ele, poxa, não sabe ainda ler, óbvio, né? Não sabe nem falar. Os códigos da escrita. A leitura para ele se processa quando? Ele recebe alguma informação do meio e lê isso, né? Não é assim que se dão as relações entre a mãe e o bebê. Ele lê a expressão facial da mãe, lê o toque da mãe, né? A mãe dá um sinal para ele interpreta, a mãe dá um significado para isso, assim vão se fazendo as relações. Eu tô falando mãe, mas também pode ser o cuidador mais próximo, os pais, né? As pessoas que estão ali no entorno do bebê. E é assim que vão se dando essas relações. Então, é assim que o bebê vai fazer quando ele ouvir uma história. Ele vai prestar atenção na musicalidade, no ritmo, na entonação daquela voz, né? E muitas pessoas realmente perguntam isso, mas será que é válido contar? Claro que sim, porque mesmo que a princípio a compreensão dele seja global, né? Ele vai entender aquele contexto ali, da história, né? A parte da história não importa nesse momento, né? Mas com o passar do tempo, a criança vai crescendo e ela vai se familiarizando mais com essa linguagem verbal. E ela passa a ter uma percepção maior e aí passa a fazer uma relação mais direta com as palavras, né? E mesmo assim, mesmo quando a criança já é maior, a gente não deve deixar de contar uma história para ela se ela não conhece exatamente os termos que a gente está usando, porque mesmo assim ela pode compreender a história pelo sentido, por aquele contexto que está ali. Muito legal esse nosso bate-papo, né? Qualquer dúvida que você ainda tenha sobre contação de história, pergunta pra gente aqui nos comentários. Nós ainda vamos falar mais sobre esse assunto. Se você gostou, curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais.